Olá! Neste vídeo nós vamos mostrar como calcular a sensibilidade, a especificidade e a razão de verossimilhança para variáveis de teste que são numéricas contínuas e também como construir a curva ROC. Novamente vamos utilizar como exemplo o conjunto de dados Pima Indias Diabetes que utilizamos no vídeo anterior sobre a curva ROC. Este conjunto de dados está disponível no pacote ML-Bench do R e contém observações de 768 mulheres com herança dos indígenas Pima, diabéticas e não diabéticas. Vamos utilizar a variável concentração da glicose no plasma em 2 horas em um teste de tolerância à glicose, como variável de teste para o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Bom, vamos seguir o seguinte roteiro. Inicialmente, nós vamos calcular a sensibilidade e a especificidade a partir de um ponto de corte da concentração de glicose que vamos estabelecer em 120 mg por decilitro. Com esse ponto de corte, nós vamos criar uma variável dicotômica chamada glucose BIM e valores acima de 120 mg por decilitro, nós vamos considerar o teste positivo, e valores abaixo ou igual a 120 mg por decilitro, nós vamos considerar o teste negativo. Em seguida, vamos ordenar os níveis das variáveis, de modo que a tabela 2x2 a ser construída tenha a disposição mostrada nessa figura. A primeira linha e a primeira coluna correspondem aos valores positivos das variáveis glucose BIM e diabetes, respectivamente. A partir dessa tabela, iremos calcular então a sensibilidade, especificidade e razão de verossimilhança. Em seguida, vamos construir a curva ROC para a variável glicose e calcular os intervalos de confiança para os valores de sensibilidade e especificidade em diversos pontos de corte. Finalmente, vamos construir as curvas ROC da glicose e IMC no mesmo gráfico e compará-las. Bom, estou aqui no R Comanda. Diversos pacotes do R podem ser utilizados para analisar dados relativos à avaliação de teste diagnóstico. Vamos utilizar neste vídeo os pacotes EPR, também utilizado no vídeo sobre medidas de associação e cálculos da sensibilidade e especificidade para variáveis de teste binárias, pacote ML-Bench e o pacote RCommander plugin.roc. É preciso instalar esses dois pacotes, caso eles não estejam instalados, usando, por exemplo, esse comando mostrado nessa tela. Como eu já instalei na minha máquina, eu não vou executar esse comando. O conjunto de dados Pima India Diabetes 2 está disponível nesse pacote ML-Bench. Então eu vou inicialmente carregar esse pacote, clicando em submeter, e vamos carregar o conjunto de dados Pima Indias Diabetes 2. Em dados, conjunto de dados em pacotes, ler dados de pacote atachado. Vamos duplo clique em ML-Bench e vamos selecionar este conjunto de dados. Duplo clique e OK. Vou diminuir a tela do RCommander para visualizar o conjunto de dados. Nós temos a variável glicose e a variável diabetes. Então, inicialmente nós vamos criar uma variável binária que vai dicotomizar esses valores da glicose. Acima de 120 mg por decilitro, essa variável vai ter o valor positivo, e abaixo ou igual a 120 mg por decilitro, o valor vai ser negativo. Para criar essa variável, vamos em dados, modificação de variáveis no conjunto de dados, recodificar variáveis. Vamos selecionar a variável glucose, vamos deixar marcada essa opção, vamos fazer com que a variável criada seja um fator, e o nome dela vamos chamar de glucose_bin.
Nesse campo nós definimos as regras de codificação. Então, valores até 120 vão ser considerados negativo e valores de 121 até o máximo vão ser considerados positivo. Então, low significa o valor mínimo da variável e high o valor máximo da variável. Ok? Aqui nós temos a variável glucose BIM criada, sendo que valores de glicose acima de 120 assumem um valor positivo e valores de glicose igual ou abaixo de 120 assumem um valor negativo. Agora nós temos que reordenar os níveis da variável diabetes e glicose BIM de tal forma que o primeiro nível seja positivo e o segundo nível negativo. Então vamos em dados, modificação de variáveis no conjunto de dados, reordenar níveis dos fatores. Vamos selecionar diabetes, ok. Vamos sobrescrever a variável, sim. E vamos trocar essa ordem. Negativo vai ser o nível 2 e positivo vai ser o nível 1, ok? Agora vamos fazer a mesma coisa para a variável glucose BIM. Dados, modificação de variáveis, reordenar níveis dos fatores, glucose BIM, ok. Sobrescrever variável, sim. Negativo vai ser o segundo nível e positivo o primeiro nível. Ok. Agora nós vamos seguir a mesma sequência que fizemos no vídeo sobre cálculo da sensibilidade e especificidade para uma variável de teste dicotômica. Vamos fechar essa tela, vamos maximizar o R comando. Vamos carregar o EPR. Com esse comando, nós vamos criar a tabela 2x2 com as variáveis glucose BIM nas linhas e diabetes nas colunas. Submeter. Para visualizar a tabela, digitamos Tab, submeter. Aqui está a tabela. Finalmente, para calcularmos a sensibilidade, especificidade, razão de verossimilhança com intervalo de confiança de 95%, nós executamos este comando. E aqui estão os resultados. Nós temos uma sensibilidade de 73%, uma especificidade de 69%, e a razão de verossimilhança para o teste positivo de 2,37 e para o teste negativo 0,39. E aqui estão os intervalos com confiança de 95% das 4 medidas. Agora vamos construir a curva ROC para a glicose. Então, para isso nós vamos em ferramentas e vamos carregar este plugin. Se não aparecer esse plugin na sua máquina é porque ele não está instalado. Então, primeiro é necessário instalá-lo e, eventualmente, reiniciar o R-Command. Então, vamos carregar este plugin, rcommand plugin.rock, ok? É preciso reiniciar o R-Command. Vamos maximizar a tela novamente. Vamos tornar o nosso conjunto de dados Pima Indias Diabetes ativo, clicando neste botão, selecionando e clicando em OK. Agora vamos no menu ROC, selecionamos a opção Per ROC e neste submenu a opção Plot ROC Curve for Data. Na primeira aba vamos selecionar as variáveis glucose como variável de teste e
diabetes como variável de desfecho. As outras opções vamos deixar como estão. Nessas abas Smoothing, AUC e CI, vamos deixar as opções como estão. Na aba Plot, vamos marcar essa opção Display Confidence Interval, Display Values, sensibilidade, especificidade e pontos de corte. Vamos marcar essa opção área sob a curva para mostrar o valor da área sob a curva ROC. E essa opção BES, que vai mostrar o ponto de corte onde é máxima a soma da sensibilidade com a especificidade. Vamos clicar em OK. Aqui está o gráfico da curva ROC para a variável glicose como teste diagnóstico para o diabetes mellitus gestacional. A área sob a curva é igual a 0,79 com esse intervalo de confiança. Este ponto 123,5 é o ponto de corte do nível de glicose, para o qual a soma da sensibilidade e especificidade é máxima. Aqui então 0,71 é o valor da especificidade para este ponto de corte e 0,73 é o valor da sensibilidade para este ponto de corte. Preste atenção que, ao contrário das curvas ROC em geral, este eixo X mostra diretamente a especificidade e não 1 menos a especificidade. Por isso que os limites do eixo X estão invertidos neste gráfico. O 1 está na origem e o 0 ao final. Esta área apresenta os limites do intervalo de confiança para especificidade e sensibilidade em cada ponto de corte. Voltando ao R Commander, para construir a curva ROC, diversos comandos foram executados no R Commander. Um deles foi a criação desse objeto, roc.obj, que depois é removido pelo R Commander. Vamos recriar este objeto, marcando este comando e clicando em submeter. E vamos utilizá-lo para calcular a sensibilidade para diferentes valores de especificidade. Vamos usar essa função, que eu vou copiar embaixo, e vamos executá-la. Então, como resultados, essa função mostra para uma faixa de valores de especificidade a mediana da sensibilidade, os limites inferior e superior para o intervalo de confiança de 95%. Então, por exemplo, para especificidade igual a 0,35, a mediana da sensibilidade é 0,95, sendo o limite inferior do intervalo de confiança 91 e o limite superior 97. Nós também podemos calcular intervalos de confiança para especificidade para uma faixa de valores de sensibilidade, alterando os argumentos nessa função. Então, esse parâmetro OFF define que intervalo de confiança eu quero calcular. Aqui está a sensibilidade, mas se eu alterar para SP, eu vou calcular o intervalo de confiança da especificidade. Aqui está especificado que a faixa de valores das sensibilidades que serão utilizadas, de 0 até 1, variando de 0,05, vou alterar para sensitivities. E vou clicar em submeter. Agora são mostrados intervalos de confiança para especificidade para uma série de valores de sensibilidade. Agora vamos comparar as duas curvas ROC da glicose e IMC para o diagnóstico do diabetes mellitus gestacional.
Então vamos em ROC, PROC, e vamos selecionar essa terceira opção, Unpaired ROC Curve Comparison. Vamos selecionar como variável 1 de teste, a glucose, variável de desfecho diabetes. A segunda variável de teste, vamos selecionar o índice de massa corporal, mass, e o outcome variable, diabetes. Vamos deixar as outras opções como estão. Vamos deixar as três abas Smooth, AUC, CI como estão e vamos em Plot e vamos marcar as opções Display Confidence Interval, Display Values, AUC, vamos deixar marcado o Test P-Value e selecionar essa opção Best novamente. Vamos clicar em OK. A tecla de OK não está aparecendo aqui, mas vamos pressionar a tecla Enter. Então, aqui estão as duas curvas ROC, verde para o índice de massa corporal e em preto para a glicose. As áreas sob a curva da glicose e do IMC, obviamente dá para ver que a área sob a curva da glicose é maior do que a área sob a curva do IMC, indicando que a glicose é melhor preditor do diabetes mellitus gestacional do que o IMC. Aqui o valor de P do teste de hipótese que compara as duas áreas, altamente significativo, indicando que há uma diferença estatística entre esses dois valores de área. Aqui estão o ponto de corte, a especificidade e a sensibilidade para o ponto de corte, onde é máxima a soma da especificidade e a sensibilidade para a curva da glicose. E por aqui o valor, o ponto de corte, onde a soma é máxima para o IMC. Este vídeo encerra a sessão sobre testes diagnósticos. Até a próxima.